Salmo 121. É um salmo bem curtinho, só tem 8 versículos. Ele é chamado um cântico de romagem. Sabe por quê? Chama-se cântico de romagem. Que as pessoas recitavam esse salmo, cantavam ele enquanto estavam andando, caminhando, entendeu? Em direção a alguma celebração que havia. Tem diversos salmos que tem esse título, né? Canto de romagem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós, onde nós esperamos ouvir a Tua voz falando conosco, que o Senhor nos dê compreensão do que o Senhor deseja nos falar, que o Senhor nos desperte para a necessidade de te buscar mais, de priorizar as Tuas coisas na nossa vida. Nos abençoa, ó Deus, nesse culto, nos abençoe desde já nessa semana que está aí diante de nós, em nome de Jesus, amém. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guiará, te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Muito bonito esse salmo, não é? São palavras belíssimas de se admirar. E são palavras desafiadoras de se viver. Porque ele está falando aqui sobre o fato de você olhar e esperar o socorro que vem de onde? Que vem do Senhor. O socorro que vem do Senhor. O socorro que vem de Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde a gente está sempre percebendo pessoas esperando algo. Entendeu? Esperando algo. Que vem de onde? Das mais variadas fontes. Das mais variadas coisas, não é? Tinha um irmão que eu me lembro que ele no sábado a gente chegava na igreja e dizia: irmãos, ore por mim que eu estou esperando receber uma indenização federal. E tinha um negócio na justiça dele lá. Ele estava esperando da onde? Da justiça, entendeu? Esperando que a justiça fizesse para que ele recebesse uma indenização. Às vezes você dá entrada, né, em alguma coisa, numa aposentadoria, não é? Dá entrada em uma entrevista de emprego, né? E você fica esperando, não é? Que aquilo dê certo, esperando que aquilo tenha uma resposta. Aí está muitas vezes o problema, porque a gente acaba adquirindo o hábito de colocar a nossa confiança em coisas humanas, em recursos que estão no controle dos seres humanos. Eu vi uma vez o cara contando a história de uma mulher que ela estava agradecendo a Deus porque finalmente tinha recebido a sua aposentadoria por invalidez. Eu estou recebendo, eu quero agradecer a Deus, eu fiquei tão feliz porque nem doente eu estava. Ela dizia assim, você entendeu a história? Eu fiquei tão feliz que eu orei a Deus e os irmãos oraram, né? E eu recebi a minha aposentadoria, mas nem doente eu estava. Quer dizer, nós vivemos num mundo assim, não é? Em que as pessoas elas querem obter as coisas por meio de facilidades, por meio de vantagens, sem considerar a Deus. O que é que as pessoas mais confiam? O que é que nós mais confiamos? Coisas que as pessoas confiam. Por exemplo, um emprego, né, que você tem. Você fica pensando, meu Deus, se eu perder esse emprego, acabou minha vida. A gente fica com esse raciocínio muitas vezes na cabeça, né? Porque você fica ali habituado àquilo e você acha que a sua vida é só aquilo, né?
Tem até aquela história da vaca, né? Que um cara muito pobre criava uma vaca e ele vivia dessa vaca, né? Bebia o leite da vaca e vendia o resto e usava a vaca para arar a terra do povo lá e recebia alguma coisa e vivia dessa vaca. Aí uma vez chegou um sábio lá na cidade e disseram assim: olha, esse homem aí é um pobre homem que só vive dessa vaca aí, é muito pobre. O que é que você pode fazer para ajudar ele? Ele disse: eu vou fazer uma coisa para ajudar ele. Aí foi lá e empurrou a vaca de cima do precipício, a vaca morreu. Não sei se você já viu essa história, né? É uma história de aquelas histórias de cunho moral, né? Que ensinam lições. Aí todo mundo pensou: puxa vida, só o que ele tinha essa vaca, o que é que vai acontecer com ele agora? Vai morrer de fome, não é? Só o que ele tinha era isso. Só que aconteceu exatamente o contrário. O homem percebeu que deveria buscar outros caminhos, né? E foi o que ele fez. Foi atrás de outros caminhos e encontrou. E encontrou caminhos melhores do que aquele que ele estava. E melhorou de vida. E o sábio sabia disso. Mas a gente tem a tendência de confiar, não é? Nas coisas que a gente tem, no emprego que a gente tem. E você acha muitas vezes que se perder aquilo, perdeu tudo. O que é que vai ser de mim? A nossa mente às vezes fica aprisionada, né? Em ideias que fazem você enxergar apenas um só caminho, né? Eu acho muito uma citação do Espírito de Profecia, onde o irmão White diz assim, que Deus ele tem 1000 maneiras de agir na nossa vida. E ela termina dizendo assim: das quais nada sabemos. Deus age de 1000 maneiras na nossa vida, e dessas 1000 maneiras que Ele usa, eu e você não sabemos nada. É por isso que essa passagem aqui diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro ele vem do monte ou vem do Senhor? Vem do Senhor. Ele está olhando para o monte apenas no sentido de olhar para cima, né? E de saber que Deus está além, que Deus vem em seu socorro. As pessoas confiam muito no dinheiro, não é? Ficam pensando assim: puxa vida, eu tendo muito dinheiro guardado, eu estou seguro. Esse pensamento, né? Eu estive alimentando esse pensamento esses últimos anos em relação ao Bitcoin. Eu comecei a estudar sobre Bitcoin, né? O Bitcoin valorizou muito. E eu fiquei com aquele pensamento na mente: se eu tivesse muito Bitcoin, eu não precisaria nem trabalhar. Se eu tivesse muito Bitcoin, eu estaria rico. Porque na época, o começo do Bitcoin, né, ele custava 10 centavos, aumentou para 50 centavos, R$1, R$2, né? Você comprava um Bitcoin com R$2. Depois aumentou para R$10. E aquilo fica no imaginário das pessoas. Aí, hoje, aquele Bitcoin que as pessoas compraram com R$2, com R$10, custa na casa dos 200 a 300 mil reais. E quando você vê aquela quantidade de dinheiro assim que você tem, né? E que você poderia ter, você fica pensando: puxa vida, se eu estivesse, eu estaria garantido, eu estaria seguro, porque as pessoas confiam muito no dinheiro. Eu me lembro que essa igreja aqui, antes dela vir para cá, era num prédio aqui, do outro lado, né? Um prédio. O rapaz tinha acabado de terminar o prédio, a gente alugou a parte de baixo. Eu tinha comprado umas cadeiras, o rapaz que veio deixar as cadeiras, ele foi e disse assim, ele deixou as cadeiras, aí olhou para o prédio, né? Aí disse: ixi, que maravilha, o dono desse prédio aqui não precisa nem trabalhar mais, né? Porque ele vive só dos aluguéis dos prédios. Cada andar, se eu não me engano, parece que tinha 10 apartamentos. Cada apartamento a R$450. Me liga aí. Aí o cara que veio deixar as cadeiras falou isso, né? O cara que é dono desse prédio, não precisa nem trabalhar mais. Está seguro, está garantido. Não é assim que as pessoas imaginam, né? Está bem, está estruturado. Não é? Ou seja, as pessoas confiam em quê? Nisso, né, irmão? Confiam nisso. Se eu tiver um prédio, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, algumas pessoas dizem: ah, fulano agora está na boa, passou num concurso. Confiam naquilo. A palavra de Deus, ela nos mostra que os filhos de Deus, eles confiam em algo maior. E em Deus. Só que sempre haverá
essa tentação diante de mim e de você, para que a gente desvie a nossa atenção de Deus, entendeu? Para as coisas. Algumas vezes na Bíblia tem histórias de homens, né, que ficaram diante desse impasse. Vai confiar em Deus ou vai confiar nos recursos humanos? Na época de Jeremias, o povo foi deportado para a Babilônia e o rei da Babilônia deixou apenas um grupozinho lá de judeus, né, para tomarem conta da cidade, sob o comando de um homem chamado Gedalias. E a mensagem de Deus era o seguinte: confiem em Deus e fiquem aqui, que vocês vão receber o cuidado de Deus aqui. Aí a outra mensagem que tinha lá era assim: fujam para o Egito, porque o Egito é melhor. E para onde o povo foi? Para o Egito. Rejeitou a mensagem de Deus, rejeitou a voz de Deus, rejeitou o desígnio de Deus para eles. Preferiram confiar na opinião de outras pessoas. Não, vai para o Egito, que o Egito vai proteger vocês melhor do que vocês estando aqui. O povo estava amedrontado e foi. Jeremias era o mensageiro de Deus que estava lá para passar essa mensagem. Não saiam daqui, fiquem aqui. Essa é a mensagem de Deus. Não, a gente vai assim mesmo. Aí, quando o povo decidiu ir, Jeremias disse: eu vou com vocês também. Já que vocês vão, Deus está dizendo que eu vou com vocês. Porque lá eu vou continuar transmitindo as mensagens de Deus para vocês. E Jeremias foi e disse que ele foi, e quando ele chegou na entrada do Egito, lá na entrada que o povo ia entrar no Egito, né? Ele fez uma profecia lá, falando que assim como o povo babilônio capturou e levou cativo o povo de Israel, e fazer a mesma coisa com o Egito, e destruir o Egito. E em vão seria a confiança que o povo estava dando ao Egito. E não deu outra. Foi exatamente como Jeremias disse, né? Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor, com seu general Merodach Baladã, tem uns nomes babilônicos assim, né? Tem um comandante lá de Nabucodonosor, que o nome dele era Nebuzaradã. Diz que ele comandava as tropas babilônicas, né? E diz que é interessante que ele veio para atacar o Egito, e ele colocou a sua tropa exatamente naquele lugar onde Jeremias fez a profecia. O povo decidiu confiar no Egito. Uma cana quebrada, como um braço humano. Esse salmo aqui, como eu falei para vocês, né? Ele é muito bonito de você ler, é difícil de você praticar. Você realmente confia em Deus? Será que você realmente confia que o Senhor é o seu refúgio, é o seu socorro? É aquele que lhe socorre? Ou quem lhe socorre é o seu dinheiro? Quem lhe socorre é o seu emprego? Quem lhe socorre é um político tal, fulano tal? Será que é realmente o Senhor? Ele ampara? Ou a sua confiança está em outras coisas? Eu tenho confiança na minha aposentadoria que está perto de chegar, na indenização que eu vou receber. O nosso pensamento, irmãos, ele é passível, né, de admirar coisas assim, né, da palavra de Deus, mas ele é muito indeciso para colocar essas coisas em prática. É aquela história do homem que andava na corda bamba, né? Lá se eu não me engano, parece que era ou era em 2 prédios que havia em Nova York, ou eu me lembro que eu vi essa história, era em 2 prédios que havia em Nova York, ou era nas cataratas do Niágara, né? As cataratas do Niágara é um lugar bem alto que tem lá, nos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. Diz que o homem colocou uma corda, né, de uma montanha a outra, né? Um cabo de guerra, aquele cabo de aço, né? E começou a andar em cima, centenas de metros de altura, e ele andando em cima da corda. Aí, uma primeira vez, ele atravessou, andando em cima da corda, segurando um cabo de madeira, né? Aí depois atravessou, fazendo malabarismo com um negócio assim, e andando em cima da linha, em cima da corda e fazendo malabarismo. E ele brincou de atravessar os cabos lá, né? De atravessar aquele cabo lá em cima, bem alto.
Aí depois, por último, ele pegou um carrinho de mão, né? Aí disse, eu vou atravessar agora com esse carrinho de mão. E o povo tudo batendo palma, impressionado. Puxa vida, esse cara aí é fera. Aí ele disse assim, vocês acreditam que eu posso atravessar com o carrinho de mão? Aí todo mundo disse, é claro, você já atravessou diversas vezes, é só mais uma vez. Quantos dos que acreditam levantam o braço aí? Aí todo mundo levantou o braço, né? Eu acredito que você pode. Aí ele olhou para o que estava na frente e disse, então se você acredita, então senta aqui no carrinho de mão para ir comigo. Aí o cara disse, não, para sentar, eu sei que você consegue, mas para eu sentar aí, eu não vou fazer o teste não. É exatamente isso aqui. Eu sei que é maravilhoso os que confiam no Senhor, mas na hora de você confiar, você confia? Eu vi um irmão chamado Josebias, que era do Caruaru, né? Ele disse que um domingo à noite ele estava pregando na igreja. Exatamente falando sobre a fé e a confiança em Deus, né? Temos que ter fé e confiança. Davi teve muita fé em Deus. E Jesus, ele nos ensinou como podemos confiar em Deus. Irmãos, vamos ter fé em Deus. E aquela mensagem sobre fé e sobre confiança. Quando foi, antes de terminar o culto, chegou uma pessoa da família dele na porta e disse, irmão, corra agora para casa que seu menino está morrendo. Está dando convulsão e parece que ele vai morrer. Aí ele disse que só fez soltar, né, Ivan? Soltar o microfone aqui e disse, irmãos, termine aí que eu vou ter uma emergência ali. Os irmãos, corra, vá lá. Aí ele disse que chegou e o menino desmaiado, né, dos braços da mãe, o filho dele pequeno, e ele ficou naquele desespero, né, que as pessoas têm, né? Tem umas pessoas que desmaiam, né, vai ajudar o outro e fica tão nervoso que desmaia, né, Ivan? Aí ele disse que começou aquele desespero, o que é que eu faço, liga para fulano, liga para ciclano, liga para o SAMU, liga para a polícia, liga para o bombeiro, não, eu mesmo pego um carro aqui e bota dentro. Aí levou, aí chegou o menino morto, aí batendo e mexia e batia e o menino não respondia e ele começou a se desesperar e se agoniar. Aí chegou no hospital, aí ficou aquele desespero, cadê o médico? Aí saiu batendo em tudo, aí quando achou o médico, aí ele se agarrou com o médico, faça alguma coisa. E começou a falar alto com o médico, aí o médico olhou para ele e disse, crê em Deus, rapaz, tenha paciência. Tenha paciência, crê em Deus que tudo dá certo. Disse, pai, doutor, eu acabei de pregar sobre isso na igreja, que tinha que crer em Deus. Tinha que confiar em Deus. Acabei de sair da igreja lá, estava dizendo que tinha que confiar em Deus, né? Mas na hora que era para colocar em prática a mesma confiança, o negócio está sem jeito, não tem saída, quem é que resolve? É uma situação complicada. E nessas situações, nós precisamos confiar inteiramente em Deus. As únicas pessoas que vão sobreviver ao tempo do fim não são as pessoas que têm dinheiro, não são as pessoas que têm casa, não são as pessoas que têm sítio, não são as pessoas que têm emprego. As únicas pessoas que vão sobreviver ao tempo do fim são as pessoas que têm Deus. Somente as pessoas que têm Deus, entendeu? Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Mas se você não tem Deus, pode ter tudo, né? Mas não tem nada. A única maneira de eu e você permanecermos, irmãos, resistirmos a toda a crise que se aproxima do mundo, é por meio do poder de Deus. Os que confiam no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para a eleição. O meu socorro vem do presidente tal, ou do político tal. Se fulano entrar, vai resolver tudo. Se fulano não entrar, não vai resolver nada. E nós ficamos confiando nessas coisas. E você observa que o mundo gira nesse sentido, né? As pessoas que buscam confiar em Deus, elas são minoria. Não só no tempo de hoje, mas no tempo da Bíblia também.
Tem algumas histórias bíblicas que mostram, eu já mostrei aqui para vocês, né, de pessoas que não confiaram em Deus, que preferiram confiar no Egito, né, como foi naquela época de Jeremias. E agora eu não vou nem abrir todas, né, mas eu vou contar só algumas histórias de pessoas que confiaram em Deus. Por exemplo, Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Como era que ele poderia vencer o gigante Golias? Pela força dele mesmo. Na Bíblia, meus irmãos, ela usa a expressão côvados, né? Ela diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. E, traduzindo para números de hoje, era em torno de 3 metros de altura. E Golias tinha. Eu não consigo nem imaginar um homem com 3 metros de altura, porque não existe, né, no mundo. Tem homens com 2 metros e alguma coisa, né? Que são aquelas pessoas que não são nem saudáveis, são pessoas doentes, né? Eu não sei Ninão parece que tem quase 3 metros, né? Ninão. Mas é um distúrbio, né? De saúde. Não é uma pessoa que tem saúde. E no caso de Golias era um homem mesmo, um gigante, com 3 metros de altura. Diz que ele usava uma camisa... Carlinhos, ele usava uma camisa de bronze que pesava em torno de 50 quilos. Já imaginou você andar com uma camisa de 50 quilos em cima? É a mesma coisa você pegar 2 botijão desse de água mineral cheio, né? E botar nas costas. Você conseguiria andar? Mas a camisa de Golias pesava em torno de 50 quilos. E ele vestia e nem sentia. Aí imaginou que chega uma pessoa para tu e diz assim, vai lá enfrentar Golias. Se eu não posso nem com a camisa dele, como é que eu vou enfrentar ele? Para poder enfrentar Golias, ele precisaria confiar em quê? Em Deus, somente em Deus. E em todo o exército de Israel, não se achou nenhum. Entendeu? Os homens chegavam quando Golias se levantava, eles pegavam voltando. Quando Golias se levantava, que levantava a lança, eles pegavam voltando. E o rei começou a fazer, o rei Saul, né? Começou a fazer ofertas, Odivan. Se aquele homem que conseguir enfrentar Golias e vencer, eu dou a mão da minha filha em uma casa nova para ele morar. Nem isso motivou os caras. Que é uma proposta boa, né? Ser genro do rei. Mas nem isso motivou, não. Quer dizer que se eu me propor a isso, é mais provável ser um defunto do que um noivo, né? Raciocinário é assim. É mais provável ir para a cova do que ir para casa com a mulher lá. Aí de repente apareceu um jovenzinho, não é? Que ele tinha, na verdade ele era, a característica dele é que ele não tinha aparência nenhuma de guerreiro, né? Ele tinha a aparência de um pastor. Ele não tinha em que se fiar, se apegar. Não, eu tenho uma lança, eu tenho uma espada, eu tenho... um escudo, ele tinha não tinha nada. Qual foi o recurso que Davi usou para enfrentar Golias? Unicamente um bisaco de caçador com 5 pedras dentro. Imaginou? Um bisaco, um alforje, né? Com 5 pedras dentro e uma funda para ele pegar a pedra e rodar ali, né? E o resto era o quê? Pura confiança em Deus. E o gigante, quando olhou aqui, ele disse, oxe, é possível? Mandaram um pinguim para me enfrentar? Mandaram uma pulga para me beliscar? Vem agora, que eu vou pegar a sua carne e vou cortar em pedaços e dar aos urubus para eles comer. Golias falou exatamente assim com Davi, né? Vem agora que você vai saber. Só por esse seu atrevimento de ser desse tamanho, não tem nem tamanho de gente querer me desafiar. O que é que eu vou fazer com você? Já imaginou um monstro daquele? Diz que Golias, ele usava uma armadura completa, né? E com um capacete de bronze na cabeça. E ele usava também uma lança nas costas, né? Que só a ponta da lança pesava, parece que era 30 quilos. Só a ponta da lança. Porque ela tinha que ter o peso na ponta para ele poder lançar, né? E ele
ele usava essa lança e ele usava a armadura, e na frente dele era um rapaz, um outro guerreiro, né, que era encarregado de usar só o escudo, né, para proteger. Ele tinha mais armas de ataque. As duas defesas que ele tinha era o capacete e o escudo do escudeiro que ia na frente. Mas quando ele viu Davi, ele disse: é um adversário tão insignificante que não vai valer a pena nem eu gastar muito tempo com ele. Eu vou só pisar em cima dele como se pisa numa barata. E ele, a Bíblia afirma lá, essa história está em 1 Samuel 17, depois você lê em casa. Diz que ele só fez passar a mão assim, ó, no capacete, né? E jogou para trás. Porque ele ficou com a cabeça fervendo com as palavras de Davi, né? Ele pegou o capacete e girou para trás. E aí foi o erro dele. Porque onde foi que a pedra atingiu? Exatamente no meio da testa. Se ele tivesse de capacete, não teria feito dano algum, né? Mas Davi disse assim a ele: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, todas as pessoas que estão aqui vão saber que existe um Deus em Israel. A confiança de Davi era grande ou não era em Deus? Saul disse: meu filho, você é apenas um jovem, você não vai dar nem um caldo. Você é apenas um rapaz. Aí Davi disse: meu senhor, eu guardo as ovelhas de meu pai no deserto. Uma vez um leão pegou uma ovelha, e eu parti em cima do leão, peguei ele pela barba, abri a boca dele e matei ele com as mãos. É a mesma coisa com um urso. Um urso veio, atacou uma ovelha, eu persegui o urso com as minhas mãos, peguei na cabeça do urso e matei o urso engarguelado, como a gente costuma dizer aqui, né? Aí terminou dizendo: mas assim, o Senhor fará com que aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse urso, com esse leão, com esse gigante aí que vocês estão com medo dele. E não deu outra. Davi girou a pedra, ó, girou as pedras, né? Para as quem não conhece, pensa que muitas vezes é uma balinheira, aquela pedrinha, né? Mas as pedras eram uma arma de guerra. Existia exército que usavam, né? Eram pedras grandes, né? Entendeu? Que elas tinham essa função mesmo de atingir e derrubar homens. E Davi era um hábil atirador de pedras com a funda, né? Ele devia ter treinado. Ele pegou 5 pedras lisas. Quando você vai ler a Bíblia e se aprofundar no tema, você vai perceber o tamanho da fé que Davi tinha, da confiança que ele tinha em Deus, porque ele pegou 5 pedras. Sabe por quê? Porque Davi sabia que no exército filisteu havia quantos gigantes? 5 gigantes. Era o gigante Golias, tinha um gigante chamado Lami, aí tinha um gigante que tinha 24 dedos, que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Todos eles faziam parte do exército filisteu. Você pensa assim: não, Davi foi enfrentar Golias. Davi, ele estava com uma confiança, uma fé tão grande em Deus, que ele disse: eu vou matar Golias e os outros 4 que estão lá atrás. E por isso que ele pegou 5 pedras. Só precisa de uma para cada um. E por que ele não conseguiu matar os outros? Sabe por quê? Porque eles correram. Os gigantes correram. Quando eles viram que Golias tinha sido morto, eles disseram: quem é que vai ficar aqui? Partiram. Abriram a carreira com medo de Davi. Só que depois, os homens de Davi mataram os outros gigantes, né? Abissai era um general de Davi lá, irmão de Joabe. Ele matou um gigante. E disse que teve um outro gigante lá, que era irmão de Golias, que tentou matar Davi. E disse que faltou pouco para matar. E disse que Abissai foi quem salvou a vida de Davi. Porque esse gigante, irmão de Golias, ficou com ressentimento de Davi e queria se vingar, né? Mas teve um comandante de Davi lá que foi lá e matou esse gigante. Se eu não me engano, parece que o nome do gigante chamava-se Lami, era irmão de Golias. Todas essas histórias estão na Bíblia, irmãos. Davi foi um homem que confiou em Deus, e vocês viram o resultado. Todo mundo ficou impressionado no reino. Diz que tinha um filho de Saul,
chamado Jonatas. Ele ficou tão impressionado com aquela atitude de Davi. Disse, como é que pode um jovem desse tamanho, com tanta coragem, com tanta fé em Deus? E disse que ele pegou a espada, a armadura, a roupa, o capacete e até outra coisa que tinha lá e deu a Davi. Isso agora é seu. E se tornou amigo de Davi. Jonatas, né? Uma das amizades mais conhecidas da Bíblia. A amizade de Davi e Jonatas. E ela é fundamentada exatamente na confiança em Deus. Foi um homem que confiou em Deus e que em alguns momentos também desconfiou de Deus, né? Como a gente já teve aqui mensagens falando sobre os erros que Davi cometeu, né? As horas em que ele perdeu a confiança em Deus. Outra pessoa que teve muita confiança em Deus foi Abraão. Já pensou na hora de sacrificar o filho, né? No livro de Hebreus diz que ele tinha tanta fé em Deus que ele sabia que se ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Deus o tornaria a vida, porque ele confiava que Deus era poderoso para isso. Gideão foi outro homem que confiou em Deus. Com apenas 300 homens, né? A gente já contou aqui também a história de Gideão. Com apenas 300 homens, ele enfrentou e venceu um exército numeroso. Que tinha... a Bíblia não fala em números, mas diz que era uma multidão inumerável. Possivelmente seja de milhões de pessoas que se juntaram contra ele, dos midianitas, né? Dos inimigos do povo de Deus naquela época. E ele com apenas 300 homens enfrentou e venceu. Nós temos a história também dos espias que foram espiar a terra prometida, né? E quando viram as cidades, que os muros eram muito altos, e os moradores das cidades estavam preparados, armados, seguros, eles não confiaram em Deus e começaram a desanimar os outros, né? Não tem como, é muito grande. Só teve 2 que confiaram em Deus, foi Josué e Caleb. As palavras de Josué são muito interessantes. Ele disse assim: eles podem parecer maiores, mas o Senhor não está com eles, está conosco. Isso é confiança em Deus, entendeu? Eles podem ser grandes, como vocês estão dizendo aí, mas o Senhor abandonou eles e está conosco. A vitória de Moisés, exatamente 40 anos depois, comprovou isso, né? Moisés foi quem começou, depois de 40 anos, né, a vencer aqueles inimigos. Ele começou por um lugar lá, chamado Terra de Bazã, que tinha um comandante lá, que o rei do lugar chamava-se Og. E Og era outro gigante. Og, ele tinha, a Bíblia não diz o tamanho dele, mas diz o tamanho da cama dele. Diz que tinha cerca de 9 côvados. 9 côvados. Se você pega um côvado, tem em média 45 centímetros. Então 9 côvados dá cerca de 4 metros ou mais, né? Diz que esse era o tamanho da cama de Og. E diz que era uma cama de ferro, porque ele era extremamente grande e pesado. Ele precisava de uma cama grande. E Moisés, junto com o povo, enfrentou esse rei e venceu. Não por sua habilidade. Porque a arma que Moisés usava era qual? Um cajado na mão. E quando as pessoas ao redor, né, as nações vizinhas, ouviram falar daquela vitória que Moisés teve sobre Og, todas ficaram aterrorizadas e amedrontadas, porque eles tinham medo de Og. Og tinha um aspecto impressionante. Um homem gigante. E ele comandava também uma nação que não era pessoas baixas, não. Eram pessoas altas também. E o reino de Og, ele era conhecido por ele ter touros, né? Eles tinham touros fortes. Certamente eles tinham também material bélico. O povo de Israel era uma nação de pastores. Para poder enfrentar Og, vencer Og, eles só podiam confiar em Deus. Foi exatamente diante desses inimigos, né, que os espias fugiram 40 anos antes, com medo. É aquilo que eu estou falando para vocês. Na hora de você ler, você acha maravilhoso. Puxa, que coisa linda, confiar em Deus, isso, né? Mas na hora de você enfrentar o gigante, chegar diante dele, aí é que está o desafio. E todos aqueles que confiaram em Deus não foram decepcionados. Se você confia em um prefeito
Você tem 100% de certeza de ser atendido em um governador? Se você confia 100% em um emprego que você tem, em uma conta que você tem no banco, em uma casa que você tem, você tem 100% de certeza que aquilo vai lhe garantir? Mas aquelas pessoas que confiam em Deus, elas podem ter 1000% de certeza que Deus irá atender. Você encontra diversas passagens bíblicas, diversos versículos dizendo isso, né? Bem-aventurado, felizes os que esperam no Senhor. O Senhor é nosso refúgio, é o Salmo 46 que diz assim, né? Salmo 46 é bem conhecido. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O mundo ensina que na hora da tribulação você tem que ter um bom plano de saúde, né? Você tem que ter uma estrutura financeira. Você precisa ter conhecimento, né? Com pessoas que lhe recomendem. E se você puder ter realmente um bom plano de saúde, não existe mal nisso. Se tiver condições. Mas o problema é você achar que aquilo vai lhe garantir. Não é? Interessante como o mundo gira, né? As pessoas criam negócios milionários para conceder pequenas coisas às pessoas, essas mesmas coisas que Deus nos dá de graça. As mesmas coisas que Deus nos dá de graça, gratuitamente. Eu quero só terminar aqui falando de uma história mais da Bíblia que eu acho que vocês não conhecem ainda. É a história da vitória de Josafá. A história da vitória de Josafá é interessante, que ele ganhou uma batalha, ele ganhou uma guerra apenas cantando. Botou um coral na frente do exército para cantar. Só foi isso e ganhou a batalha. Não sei se vocês já tinham visto falar dessa história. Está em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo, tem um nome lá, capítulo 20. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Olha só. Capítulo 20, verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram avisar Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Observe como sempre aparece, né? Repetindo essa aí. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Agora o verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eles, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão.
que vêm contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos a todo Judá, ó todo Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temam, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vejam o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem se assuste. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou o quê? Cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A história, ela fala por si só, não precisa nem explicar, né? Se entender o que foi que aconteceu. Uma grande multidão, Josafá orou a Deus e falou exatamente aqui: Senhor, uma multidão imensa, não tem forma de a gente enfrentar essa multidão. Não está em nosso alcance, nós não temos recursos, mas nós confiamos em Ti. Que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos amparar, nos defender. E Deus então usa um mensageiro dele, um profeta chamado Jaziel, né? Ele diz exatamente aquilo: vocês não se preocupem, não se assustem, não tenha medo. Se você for olhar na palavra de Deus, os profetas de Deus, eles sempre se dirigiam dessa forma, né? Não temas, não tenha medo. Não, eu pequei demais, eu cometi muito pecado. Não temas, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã. Foi o que Isaías falou, né? Na época dele. Não precisa temer nada. Os inimigos são muitos, não temas. Diversas vezes, não foi só essa vez aqui não, e os inimigos cercaram o povo de Deus, né?
na época do rei Ezequias também, o rei Senaqueribe da Assíria cercou também Jerusalém, e o rei Ezequias foi outro que fez como Josafá, né? Buscou refúgio no Senhor. Diz que o rei Senaqueribe enviou uma carta, entendeu? Para amedrontar Ezequias. Se você acha que você confiando em Deus você vai conseguir alguma coisa, as nações que eu venci, todas elas confiavam em Deus. Onde é que elas estão agora? Mandou uma carta para Ezequias com esses termos, né? Ezequias pegou a carta, colocou diante do altar lá no templo e orou a Deus. Senhor, lê essa carta que esse homem mandou para mim. Ele disse que venceu outras nações que confiavam em Deus, só que os deuses dessas nações eram deuses de pau, de pedra, de ferro, de gesso. Mas o Senhor não é nenhum desses deuses. E Ezequias colocou toda a sua confiança em Deus, né? Mesma coisa que aconteceu aqui, né? Com o exército amonita, não ficou nenhum vivo, né? Diz assim, diz que eles se levantaram, os cantores estavam cantando tudo animado, e disseram, agora vai ser a hora da guerra. Quando ia começar a guerra, aqueles olharam, estava tudo morto. O exército inimigo estava todo morto. Do mesmo jeito foi na época de Ezequias. Só que já na época de Ezequias, não precisou nem cantar. Disse que eles estavam dormindo de noite, e disse que durante a noite mesmo, um anjo de Deus passou no meio do exército da Síria e feriu 185 mil homens. Ou seja, a cidade de Patos ela tem 110, se eu não me engano, 110 mil pessoas, né? Quer dizer, é uma cidade, quase duas cidades de Patos, né? Um anjo matou numa noite, porque as pessoas confiaram em Deus. Esses inimigos vêm nos matar, mas o que vai acontecer com eles aí? E essa história eu gosto muito dela, porque ela fala que a vitória foi ganha enquanto o povo louvava a Deus. Não é? Como era mesmo a letra da música? Lembra? A letra da música? Louvai a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o refrão, não era? Esse era o hino que eles cantavam. Louve a Deus porque Ele é bom. Eu já vi até uma filosofia que é ensinada na igreja, né? E ele diz que nós devemos fazer isso muitas vezes, né? Nós devemos louvar a Deus quando as coisas estão difíceis, não é? Quando os problemas lhe apertam de todos os lados. Louve a Deus, glorifique o seu nome. Quer as coisas se resolvam, quer não, né? Louve a Ele. Inclusive até aquele hino do Inária, Senhor, Tu és a minha vida, né? Senhor, Tu és a minha vida. Senhor, Tu és o meu cantar. Senhor, Tu és a melodia, né? Foi escrito pelo William Costa Jr., que ele é um maestro da igreja, né? Um músico muito conceituado, antigo da igreja. E ele disse que compôs esse hino exatamente no momento em que ele recebeu muitas notícias ruins, muitas coisas negativas, muita angústia, muita perturbação. E naquele momento ele começou a, Senhor, Tu és a minha vida, Senhor, Tu és o meu cantar. Entendeu? Começou a falar coisas positivas, né? Como as coisas que tem aqui. Louvem a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ali nasceu um hino, e esse hino se tornou famoso e foi colocado no Inário. Inclusive a gente pode até cantar ele agora, né? Aqui tem pode colocar aí o hino. Que nós, irmãos, venhamos aprender com essas lições a buscar refúgio no Senhor. Amém? Buscar o socorro nele. Nós